Boa noite, pessoal. Estamos aí para mais um webinar organizado pelo Lab Martin. Agradecer ao Marcos Machado aí por aceitar o nosso convite para vir aqui bater um papo, né, sobre branding e construção de marca. Então, já vou passar a palavra para você, mas Marcos, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Andrés. Beleza. Então, vou rapidamente aqui falar um pouco da FIA, né? A gente está no contexto do Núcleo Lab Marketing Design da FIA. O nosso grupo é responsável pelas atividades de cultura, ensino, extensão e tudo mais que envolve o marketing no contexto da FIA, né? A FIA ela vem desde os anos, final dos anos 80, começo dos anos 90, foi formada pelos professores do Departamento de Administração da FEA USP, e desde então vem trabalhando aí com uma série de vertentes, principalmente educação executiva, consultoria e pesquisa, dentro das diversas áreas da administração. No nosso caso aqui, com foco em marketing, que é a área mais que a gente acha mais instigante, atraente, né? Dentro da qual decorre aí uma vertente muito importante, que é a parte de branding, que tem se tornado cada vez mais relevante nos últimos anos, né? Então, no contexto do Lab Martin, a gente tem um corpo diretivo, né? Eu, Andrés Veloso, o Guilherme Shiraishi e a professora Kavita, os três trabalhando aí na coordenação do núcleo, em conjunto com nossos colegas que ajudou na coordenação técnica, na elaboração dos cursos, definição de conteúdos, né? Então, o Marcos Machado é responsável pelos MBAs de Marketing e Marketing Branding, né? Então, é um especialista da área e por isso que a gente convidou ele a participar aqui. A gente tem também a Kate Caterine, que atua com a gente nos MBAs de moda e marketing de serviços. Tem a Patrícia Artoni, que está atuando no FIA Online, numa pós-graduação, e o Wilberson, que está cuidando dos cursos do Lab Marketing no Coursera, né? Então tem aí uma série de cursos e atividades que a gente tem feito, que estão aí na missão do núcleo, que é trabalhar com educação executiva, pesquisa de mercado e consultoria. Então, falar um pouquinho dos próximos eventos, né? Então, a gente está aqui com o nosso Branding Lab hoje, mas na semana que vem a gente vai ter uma palestra que a gente vai falar sobre o marketing 5.0. Então, eu, a Patrícia e o Will, a gente vai comentar sobre alguns temas muito relevantes que apareceram aí com o lançamento do livro novo do Kotler, que tem esse nome mesmo, Marketing 5.0. Então, vai ser uma oportunidade para discutir como é que a evolução do marketing no contexto digital transforma o que as empresas vêm fazendo. No dia 14, 2 semanas depois, aí, a gente tem um evento especial que a gente vai trazer os coordenadores de curso do Lab Marketing para conversar com o nosso público sobre as diferenças entre MBA e pós-graduação. A gente vai falar sobre a carreira na área de marketing, quais são as tendências, né? E como é que essas coisas estão acontecendo no momento. Então, nesse sentido, acho que vai ser uma boa discussão, principalmente para quem tem interesse em entrar num curso de pós-graduação ou de MBA, né? E para fechar aqui, rapidamente, os nossos próximos cursos, eu compartilhei aqui o curso de Marketing Analytics, que vai acontecer no dia 16 e 17, agora de abril, né? Essa foto aqui é do webinar que a gente fez no meio do mês, né, de março. Já está no YouTube, quem quiser ver, procurar lá no canal da FIA do YouTube. Você consegue assistir o webinar, ver aí uma visão geral do que o Gabriel vai tratar no curso, que ele é o professor aí desse curso de curta duração que vai acontecer daqui a algumas semanas. Além disso, a gente está com o curso de marketing na atualidade, 60 horas, com 4 disciplinas aí de 12 a 16 horas, falando dos temas mais inovadores, mais impactantes aí na vida das empresas no momento. Então, o consumidor no ambiente digital, marketing experiencial sensorial, a migração de branding para a internet, quais são os impactos disso, né? E um pouco da previsão aí do futuro da área de marketing.
Além disso, a gente tem também um segundo curso que vai começar também em maio, desculpa, né, de formação de preços. Então, serão 4 encontros aí durante o mês, durante o mês de maio. Aqui são 12 horas, na verdade, não são 60. Então, é um curso de curta duração falando sobre precificação. E para fechar, a gente tem 2 pós-graduações que começam agora em maio, né? A gente ia começar em março, mas com tudo que aconteceu nas últimas semanas, a gente adiou o começo para o dia 11 de maio. E quem fizer a inscrição aí antes do dia 15 recebe o curso de Marketing Analytics ou de Design Thinking. E quem fizer a matrícula depois disso, aí a gente vai ter outra promoção funcionando. E por fim, né, temos aí os MBAs que virão aí no segundo semestre, a partir do dia 10 de agosto, né? Estamos aí com as matrículas abertas também, com as mesmas promoções. Então, se você fizer a matrícula, você vai receber aí algum curso presencial ou de EAD, né, a depender da data que você fizer a sua matrícula. Então, com isso eu termino aqui minha apresentação, né? Marco, como eu prometi aí, rapidamente, só dando uma geral de onde estamos, para onde vamos e o que acontece, né? E já passo a palavra para você, que é o que importa hoje aqui. Vá lá. Ok, Andrés, obrigado pelo convite, obrigado aos participantes. E é sempre um prazer participar dos Web Desafio do Lab Marketing Design. E vou falar um pouquinho de marcas, de branding, né, que é o tema no qual eu trabalho aí dentro do nosso núcleo. E nós temos 1 hora de evento, eu vou tentar falar uns 45, 50 minutos, eu vou deixar uns 10, 15 minutos ao final para alguma interação, caso alguém tenha alguma pergunta. O tema é vasto, eu escolhi 3 tópicos para tentar abordar com vocês. Esses tópicos, evidentemente, pela questão do tempo, nós não vamos poder esgotá-los, e a ideia é dar para vocês um pequeno cheirinho, uma pequena demonstração, um gostinho de como funcionam as nossas aulas nos MBAs, tá? Nos MBAs e nos cursos de pós-graduação. Qual é o tipo de conteúdo que a gente compartilha com os alunos, o tipo de abordagem que nós fazemos, especificamente hoje, no que diz respeito a branding. O que, obviamente, não vai acontecer, que é o que aconteceria numa aula, é um nível de interação um pouco maior. Nas aulas, via de regra, nós temos uma primeira parte que é uma explicação mais conceitual e teórica por parte do professor, e a segunda metade da aula, às vezes mais do que metade da aula, em que a gente tem a prática, alguma aplicação prática daquele conceito, daquela metodologia no dia a dia dos negócios, né, das organizações. Beleza? Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho, então, de marca, de branding. Eu estou compartilhando aqui minha tela, só um minutinho. Deixa eu só compartilhar o som, porque vai ter um vídeo ou outro. Só um segundo. É sempre um mistério essa parte do som no Zoom, né? Se eu não colocar o share, na share sound, não vai. É isso aí. O problema é quando a gente coloca e mesmo assim não vai. Vamos lá, então, pessoal. Qual que é a ideia? Falar um pouco de branding, da origem, da onde a coisa começa, até nós chegarmos no papel que as marcas têm no dia de hoje. Esse é o primeiro tópico que eu queria abordar. E aí, pessoal, é importante, quando a gente fala de marcas, entender qual é o papel que ela tem no mundo atual, e para a gente entender o papel que uma marca tem nos dias de hoje, nós temos que voltar um pouquinho no tempo. E eu estou falando de voltar uns 500, 600 anos atrás no tempo, mais especificamente na Europa Ocidental. E por que na Europa? Porque somos um país latino-americano, sul-americano, colonizado por europeus, portanto, a nossa cultura, nosso modo de vida é bastante influenciado por aquilo que, ao longo da história, aconteceu na Europa Ocidental. Tá? Então, aí temos uma foto do Vaticano. E por que o Vaticano? Porque na Europa, talvez há 600, 500 anos atrás, os padrões de comportamento ditados pela igreja eram praticamente os padrões de comportamento da sociedade. E por que isso acontecia? Porque a igreja tinha muito poder. Entre parte desses poderes que a igreja detinha era recursos e meios de produção. A igreja tinha terras, a igreja tinha exército, o Papa tinha exército, e, obviamente, numa sociedade agrária, até certo ponto bastante rural, ser detentor de terras significa, basicamente, ter uma responsabilidade, um poder bastante grande sobre a sobrevivência das pessoas. Né? Então, era bastante importante para um ser humano estar bem com a igreja. Tá? Até que nós chegamos numa época, num outro momento, no qual o Estado, o rei, vai concentrando mais poder. A gente percebe
os reis absolutistas, as monarquias totalitárias e o rei mais uma vez. Tinha exército, tinha terra, tinha poder, decidia quem ia para a guerra, se podia casar, se não podia casar, a profissão, se você podia mudar de profissão e assim por diante. Portanto, o rei detinha muito poder, entre outras razões, e talvez a principal delas, é porque detinha os meios de produção. E aí a gente chega no século XX, período pós-revolução industrial. O que aconteceu com a Revolução Industrial? O que aconteceu com a Revolução Industrial, que levou ao modo capitalista de produção, foi a pulverização dos meios de produção. Então, hoje, se vocês olharem em volta da sala, do quarto, da cozinha, onde vocês estão aqui assistindo a nossa aula online, vocês vão olhar em volta e vão perceber que praticamente tudo aquilo que está dentro do ambiente no qual vocês estão agora foi provido, foi produzido, vendido por uma empresa privada. Não veio do Papa, não veio do rei, etc. e tal. Tá? Então, o capitalismo, a Revolução Industrial, levou à pulverização dos meios de produção e ao modo capitalista de produção, com seus benefícios, seus males, não vamos entrar aqui nessa discussão, mas isso torna o quê? Torna o cidadão bem mais livre. Né? Então, você não precisa estar bem com o rei, não precisa estar bem com o Papa, você pode, eventualmente, num país democrático, né? Criticar o presidente, criticar quem está no poder, e a vida continua. Tá? E o que acontece com a pulverização dos meios de produção é um poder cada vez maior na mão das empresas. Tá? Então, basicamente, é isso que acontece. Então, aí vocês estão embaixo do slide, uma notinha de um ranking que foi preparado pela Forbes há uns anos atrás, em que eles misturaram no mesmo ranking empresas, PIBs de países e empresas. E aí, do ranking dos 6 maiores números, o que se percebeu é que 51 eram corporações. Eu me lembro que, quando eu vi esse ranking, o PIB do Chile estava logo ali ao lado, junto com o tamanho, com o valor de mercado da Netflix. Olha que interessante, né? Uma companhia que vende conteúdo via serviços de streaming, ela tem um valor de mercado de um país. Um país simpático, não é o maior país do mundo, mas está longe de ser o menor. Tá? Isso mostra o que? O poder de fogo, não? O poder que essas empresas detêm. Eu me lembro também de ter lido, mais ou menos na mesma época que eu vi esse ranking, uma notícia em determinado dia em que as ações do Facebook caíram por conta de um vazamento de dados, uma notícia qualquer de falta de segurança, e aí, pá, as ações despencaram na bolsa, na Nasdaq, e a notícia tinha a seguinte chamada: Facebook perde um Uruguai em um dia. Ou seja, só a desvalorização do Facebook em um dia foi o valor do PIB do Uruguai, né? Um país simpático, com seus 4 milhões de habitantes. Imagina você, cidadão uruguaio, lendo essa notícia, falando, nossa, né? Perderam a gente ontem. Né? Mas, enfim, e por que isso é importante? Porque isso mostra o quanto as marcas são importantes. Elas são o principal meio de interação, de comunicação, de ligação entre as empresas, entre as corporações tão importantes e a sociedade e o mercado. Tá? Boa parte das grandes marcas hoje tem a propriedade pulverizada, não tem dono, né? Não é de A, B ou C. Né? São empresas, grandes corporações com ações negociadas nas grandes bolsas de valores do mundo, sem haver a concentração de poder numa única pessoa ou em poucas pessoas. Portanto, as marcas se tornam ativos muito importantes com os quais temos que ter muito cuidado. Tá? Eu vou mostrar um vídeo para vocês, que é um vídeo que está em inglês, mas é um inglês muito fácil, que fala um pouquinho de como funciona a nossa mente, a mente do ser humano. Vocês vão entender já já onde as marcas entram nessa história. Thank you all for being here. I want to start by reminding us of this. This is the Big Bang. So I really am giving you a complete history of branding, like complete. We're going all the way back to the Big Bang. 13.8 billion years ago, we burst forth, the universe burst forth, the universe that we know burst forth, and created everything that exists, as far as we know. 380,000 years ago, we had the first visible light. The first visible light that was created started 380,000 years ago. Isn't that attractive? Scientists determined this was the earliest time of visible light. I'll show you.
earliest time with visible light. I want you to sort of mix it up, move around a little bit, keep you interested. It's all this science stuff. So 50,000 years ago, as we're getting closer and closer to right this moment, 50,000 years ago, our brains reorganized. It was a genetic mutation, a spontaneous genetic mutation that resulted in the brain we currently have today. That scientists have called the Big Brain Bang. They also call it the leap forward, because that is when our brains really took the shape that we currently have today, and we moved forward into becoming the modern species that we now are. 1,000 years ago, that big brain bang, that great leap forward, resulted in what is called cultural universals. And that means that everybody, no matter their orientation, no matter their gender, no matter their class, their race, all people engage with these behaviors. Those cultural universals are language, art, music, cooking, and self-decoration. So very shortly after the Great Leap Forward, we started using these behaviors to create the world that we now currently live in. First, we started to craft stone tools to make it easier for the hunters and the gatherers to bring back prey for us to be able to sustain. Basicamente, né, que é, eu vou já dar uma sequência para um segundo vídeo e depois eu comento os dois juntos, tá? Thank you all for being here. I want to start by reminding us of this. This is the big. Desculpe. É isso. 10,000 years ago, we started as a species to array ourselves with makeup. Makeup was first used 10,000 years ago, but we weren't using makeup for beautification and seductive purposes. We were actually using makeup to array ourselves to be more pleasing to a higher power that we considered to be God. Now, it's interesting that we, as a species, many of us agree that there is this higher power. What we don't agree is who or what that higher power is. And so shortly after we started to array ourselves with makeup in an effort to be more pleasing to a higher power, we created symbols to signify what that relationship was. And those symbols, after we were beautified, became the first symbol to signify a belief, to signify a way of thinking. At that time, we manufactured meaning around something that we then agreed meant something. We are the only species on the planet that have manufactured meaning around a symbol and then collectively all agreed on what that symbol means. And those were our first brands, our first attempt to manufacture meaning around something that did not empirically exist. That fostered a mutual agreement that then begat a sense of belonging. Now, we didn't. Bom, então o que é interessante enfatizar, né? Que se a gente parar para pensar na maneira como a espécie humana se organiza, os cultural universos são as regras de convivência da sociedade humana, que podem mudar com o tempo e dependendo da sociedade, onde ela está, na Ásia, na África, dependendo da linha do tempo onde aquilo acontece, e que a espécie humana é a única espécie que concorda, que acorda, né, uma vez convivendo, pela forma como nos comunicamos, que os símbolos têm significados. E uma marca é um símbolo de alguma coisa que empiricamente não existe. Eu não consigo pegar a marca Nike e colocar numa prateleira, ou a marca Apple e colocar numa prateleira. A Apple, o que a marca Apple é um conjunto de significados acordado na sociedade por meio da influência daquela companhia ou daquelas companhias ao longo do tempo, por meio das entregas, comunicação e tudo mais ligadas à marca. Tá? Então, uma outra característica que as marcas têm é a ligação com outro comportamento humano, que é identificar a sua obra. Então, a gente vem lá desde a Idade Antiga, ou dos primórdios da sociedade humana, o homem já assinava seu artesanato, as suas ferramentas, e passando ali por Europa, África, Índia, Grécia e Roma,
e quando a gente já anda 1000 anos para frente, na Inglaterra, em 1266, 1378, já haviam leis que obrigavam primeiro os padeiros, depois os ferreiros, a identificarem aquilo que produziam. Isso tinha o objetivo mais de fiscalizar peso e qualidade do que, de fato, construir significados abstratos, como hoje a gente vê. E aí, com a Revolução Industrial e com o modo capitalista de produção, e depois da produção em série, começam a surgir as primeiras marcas comerciais, já no formato que vemos hoje. Algumas existem até hoje. E, ao longo do século XX, o que a gente teve? A gente teve o desenvolvimento da gestão de marketing, primeiro a produção na primeira metade do século, na segunda metade do século, a evolução dos conceitos de marketing, sempre um pouco mais à frente nos Estados Unidos e Europa, no Brasil mais na década de 90, que a coisa embalou, e na virada do século XX para o século XXI, esses três indivíduos aí, o David Acker, o Kevin Keller e o Jean-Noël Cafferer, eles escrevem os primeiros modelos teóricos que têm a ver com gestão de marca, o que é brand equity, assim por diante, que é um tema que eu vou abordar já na nossa aula. Então, o que é uma marca hoje? Essa é a definição de marca da American Marketing Association. E para a American Marketing Association, marca é o quê? Ele é um conjunto de elementos que faz basicamente duas coisas, tá, pessoal? Um curso de branding inteiro, um livro gigante, ele tem como objetivo tratar dessas duas coisas, identificação e diferenciação. O que a marca é? Um nome, um termo, um símbolo, um conjunto de elementos que tem como objetivo, na medida do possível, identificar e diferenciar o produto e o serviço de um vendedor, tornando-o diferente, distinto e mais valorizado que aquele dos concorrentes. Uma marca só faz duas coisas, identifica e diferencia. Eu friso isso porque, como o branding ganhou muita importância nos últimos anos no mundo dos negócios, muita gente sai usando a palavra branding de maneira inadequada, meta-branding, branding isso, branding aquilo, e incorpora a marca branding, o nome branding, a palavra branding, em atividades ou em conceitos que não necessariamente têm a ver com marca. Pare e pense no que esse assunto melhora o meu processo de identificação ou de diferenciação. Se não tiver nenhuma relação com um desses aspectos ou com os dois, não é branding. Pode ser um negócio bacana, até mais importante, mas branding não é. E o conjunto da identificação não é só o nome, não é só o logo. Pode ser um símbolo, um sinal sonoro, o plim-plim da Rede Globo, o sinal sonoro de Intel. A gente fala hoje de marca olfativa, de aromas, cheiros que você tem numa loja, no ambiente, e assim por diante. Um personagem, etc. e tal. Eu trouxe aqui também um símbolo visual de uma marca. E eu tenho mais absoluta certeza que todo mundo que está aqui assistindo hoje a nossa aula sabe que o nome associado, a palavra associada a esse símbolo é a palavra Nike. Tá? Isso traz algumas vantagens. O fato desse símbolo ser muito facilmente identificado e associado à palavra Nike traz algumas vantagens competitivas para essa marca versus seus concorrentes. Lembrando, as marcas trabalham o conjunto de elementos de marca, nome, termo, sinal, símbolo. As marcas mais fortes, as marcas mais avançadas no que diz respeito à gestão de branding, trabalham o conjunto de elementos. Tá? Esse aqui é o símbolo visual de um concorrente. Como nós não estamos numa aula normal, eu não vou poder abrir para a participação dos alunos, dos participantes. Mas, normalmente, em aula, quando eu pergunto quem conhece o nome associado a esse símbolo, uns falam fibra, uns falam empresa de energia, outros falam usina de cana, etc. e tal. Tem um verde ali, parece uma folha. E aí eu pergunto quem conhece a marca Pênalti, quase todo mundo conhece, já ouviu falar. E aí quem jogou futebol de salão lembra mais, é a Pênalti, etc. Tá? Então, o que acontece? Esse nome ele é quase tão facilmente reconhecido quanto o nome Nike. Agora, esse símbolo, não. Onde eu quero chegar? Do ponto de vista da identificação, essa marca, que é a marca Nike, tem uma série de vantagens competitivas, tá? Porque esse logo é mais facilmente associado ao nome Nike. Você está lá, sei lá, a Rede Globo está lá entrevistando um jogador de um time patrocinado pela Nike. E aí a Rede Globo tem uma orientação aos seus cinegrafistas para não dar nenhuma aparição de uma marca que não seja patrocinadora da própria transmissão da Globo. Então, o jogador ele é enquadrado normalmente assim, né, entre a sobrancelha e o queixo, para não aparecer nenhuma marca de patrocinador, mas ele, de repente, se mexe, porque está vivo e pá, aí aparece no ombro dele aqui assim, né, um sinalzinho da marca Nike, todo mundo sabe que é a marca Nike está patrocinando aquele time, etc. e tal. Se fosse o sinalzinho da marca Pênalti,
provavelmente pouquíssimos associariam aquele sinal visual ao nome pênalti. Então, a placa lá no centro de treinamento da seleção, lá na ponta, a gente já sabe que é Nike, se for o logo da Nike, e dificilmente alguém associará aquele desenho, ou esse aqui, ao nome pênalti. Então, só do ponto de vista da identificação mais fácil, a Nike já tem uma vantagem competitiva. Tá? Então, os milhões da Nike são mais rentabilizados do que os milhões da pênalti, fora o fato de que a Nike tem mais milhões do que a pênalti, e também o fato de que esse logo aqui, esse desenho, esse símbolo visual, do ponto de vista semiótico, ele tem algumas vantagens. Eu não vou poder entrar no mérito disso hoje, porque isso é uma aula só para tratar desse tema, mas onde eu quero chegar? As marcas fortes, elas fazem muitas coisas bem feitas ao mesmo tempo. Não existe mágica, né? Aquela sacada, aquela jogada de marketing, é o conjunto. Né? Itaú, Coca-Cola, Omo, Nike, né? Louis Vuitton, assim, marcas fortes em diferentes categorias. A identificação de uma marca como Itaú é o laranja, é o sinal sonoro, é o arroba, é a consistência na comunicação, tudo para, com o tempo, eu construir a segunda coisa, que é a diferenciação. Por que a identificação é importante? Porque se eu não tiver identificação, eu não consigo a diferenciação, é muito simples. Né? Uma coisa vem da outra. Como é que eu vou associar aquela qualidade, aquela experiência positiva de uso, se eu não me lembro, não associo o logo, eu não me lembro quem foi que me prestou aquele serviço, quem foi que me vendeu aquele chocolate, qual era a marca da cerveja que eu tomei ontem, que eu achei especial ou alguma coisa assim. E, às vezes, o empreendedor, principalmente aquele que tem uma visão mais técnica, um engenheiro, um técnico, enfim, o cara concebe um bom produto, uma boa cadeira, por exemplo, e ele só vai ao mercado porque ele tem a crença razoavelmente, né, óbvia de que só vai ter sucesso se a cadeira dele tiver um diferencial. E acredito que tem. Minha cadeira, sei lá, é mais resistente, é mais confortável, né? Aumenta a produtividade de alguém que está trabalhando na minha cadeira, etc. E pá, e aí vai para o mercado com qualquer nome, qualquer identificador. E aí ele não percebe que vai demorar alguns anos para ele explicar para as pessoas que Sprite não é Sprite, que Ruffles não é Ruffles. Se a loja for uma loja que se chama-se Leroy Merlin, talvez ele tenha que aceitar que aqui no Brasil vai virar Leroy, e aí o nome é difícil, o nome é difícil de falar, o nome não tem registro, ele tem uma conotação negativa, ou é um sobrenome, e aí o sobrenome ele traz algumas dificuldades, né? Aliás, a palavra brand em inglês, ela deriva de uma palavra do inglês antigo, né? Que é BRNST, que é uma sopa de letrinhas de consoantes, que era antigamente o ato de queimar, marcar o gado. Aliás, se vocês colocarem a letra U nessa palavra, depois do B, vira burned, que é o particípio passado do verbo to burn, e é queimado. Né? Então, o sujeito ia lá e pá, brand the cattle, marcava o gado. Com o quê? Com o seu nome, com a sua sigla, com as suas iniciais. Porque o gado era criado solto, né? No norte da Inglaterra, da Escócia, etc. Não tinha mão de obra, a população era pequena, as pessoas morriam jovens, e quando eu queria encontrar o meu gado, eu ia lá e procurava um boi em que tivesse escrito Machado, né? Que é meu sobrenome. Então, são os meus bois, estavam lá com o MM, Marcos Machado, são os bois do Marcos Machado. Tá? Então, era comum identificar com um sobrenome. Por isso que boa parte das primeiras marcas são sobrenomes de fundadores. Era natural Henry Ford colocar Ford no seu carro, Nestlé no seu mingau, que foi a farinha láctea, Balduco no seu panetone, Skincariol na sua cerveja. Só que o que se percebeu com o tempo é que talvez o sobrenome não fosse a melhor forma de nomear um produto ou um serviço, pela primeira razão óbvia de que o sobrenome não é só seu. Colocar um sobrenome como Silva, ou mesmo Machado, que são sobrenomes de origem portuguesa no Brasil, em qualquer produto ou serviço, vai implicar numa sobreposição, numa repetição muito grande de nomes, né? Porque não são exclusivos. Então, Silva pode ser conhecido, né? Se eu colocar Silva, qual Silva? Tá? Eu estou utilizando que Silva é aquele que está identificando aquele produto ou serviço. Então, os nomes inventados vieram depois. Tá? Ao longo do século XX, a teoria foi se desenvolvendo e se percebeu que talvez existissem formas melhores do que um sobrenome para nomear um produto ou um serviço. Né? Talvez Chincariol, para uma cerveja popular, não é um nome tão fácil de falar, nem tão fácil de escrever. Talvez não fosse a melhor forma de nomear um produto ou serviço. Aliás, a teoria de marketing de branding é um dos nossos desafios como professores, né?
quando um bom livro, um bom modelo teórico, um bom artigo aparece, ele está falando sobre alguma coisa que já está sendo praticada no mercado, né? Então, o que um bom autor faz? Ele explica bem o que as empresas estão fazendo e está funcionando e o que não funciona. E, a partir daí, ele elabora uma teoria, né, que nos ajuda a errar menos e acertar mais, aumenta a probabilidade de acerto. É diferente da química ou da biologia, que você pode fazer um experimento no laboratório e depois levar para o mundo real lá fora, para o mercado. No nosso caso, é o contrário. Então, à medida que, durante o século XX, se percebeu que dava certo e que dava errado, surgiram teorias de naming mais avançadas, né? Que é um tópico que também dá uma aula específica. Hoje eu não vou poder falar disso também. Tá? Muito bem. E uma coisa importante, quando a gente fala de marcas, é ter a mais absoluta clareza que marca não é apenas um logo. Uma marca é o quê? É dar significado. Lembra lá o que a palestrante americana falou? Né? Que nós, seres humanos, somos uma espécie que podemos coletivamente acordar que um símbolo pode ter um significado. Então, muito provavelmente, todos vocês identificaram essas marcas. IBM, Rolls-Royce, Apple, Sony, Disney. Agora, o importante não é identificar. Essas marcas fazem um trabalho bem feito porque elas fazem as duas coisas. Elas são identificáveis, e elas já construíram ao longo da sua história a diferenciação. Eu não espero, por exemplo, entrar num carro da Rolls-Royce e ter um volante com rebarba de plástico na minha mão, me machucando, ou um banco desfiado, ou comprar um produto da Apple e não ter um design moderno, um desempenho apenas razoável. Eu tenho expectativas claras das entregas dessas marcas. Não espero, por exemplo, em um parque das Disney, olhar lá para o castelo, para a sacada, e está lá a Branca de Neve tomando uma cerveja e fumando um cigarro. Não pode, eu vou lá e dou um tapa na mão dela, falo, sua louca, larga isso agora, porque você não pode beber nem fumar. Nada contra aqueles que o fazem, né? Mas a questão é as expectativas. Então, construir marca não é um desenho. Então, quando eu faço uma palestra, dou uma aula, e alguém chega no intervalo, ou no coffee break, ou no final, e mostra um cartão e aponta com o dedinho assim, ô Marcos, o que você acha da minha marca? Eu falo, puxa, a primeira coisa que eu acho é que eu não fiz uma boa palestra, porque se eu tivesse feito essa pergunta, não teria sido feita. Aliás, eu não costumo dizer isso, tem uma abordagem um pouco mais sutil, mas é o que eu penso, né? Porque esse indivíduo, essa pessoa não entendeu que marca não é um logo, não é um desenho. Se eu não conheço nada sobre a marca, do posicionamento da história, é só um desenho. E é um desenho para o qual eu vou dar uma opinião absolutamente subjetiva, né, minha, estética. Né? Então, esses logos são bons ou são ruins, esses 5 que estão aqui, semioticamente a gente pode ver algumas características de um ou de outro, mas o que eles são tem um significado, advém muito mais da entrega consistente que essas marcas fazem ao longo do tempo do que do desenho em si. Tá? Outra coisa importante quando a gente fala de marcas é não ter a menor dúvida que nós podemos construir marca forte em qualquer categoria. Às vezes, um aluno, um executivo, alguém fala, mas isso aí não é para a gente, no nosso negócio é um commodity. Eu costumo dizer, olha, seu negócio não é um commodity, seu negócio talvez esteja um commodity. Porque, olha só a Coca-Cola, né? O que é esse produto do ponto de vista nutricional? Uma água preta, suja, né? Sem valor nutricional nenhum. E olha que negócio, né? Rentável, né, e saudável foi construído em torno de um produto como esse, e ninguém fez isso com suco ainda. A gente tem uma marca forte para lavar roupas e não tem nada tão forte para lavar a louça na qual você serve o sagrado alimento da sua família. Então, para lavar o jeans, as cuecas, etc., um detergente tem uma marca forte. Por que não para lavar o prato? Tá? A gente tem a marca de água, né? Então, se Perrier consegue agregar valor à água, é muito interessante. Muita gente comprava Perrier, depois reabastece ali no Filtro Europa, né? Guarda a garrafa na geladeira, fica pegado, né, a garrafa. Na verdade, não é a garrafa que condiciona bem a água, é o significado emocional de consumir ou estar próximo do que significa a água Perrier ou ter consumido um dia. Tá? Então, se eu consigo agregar valor para a água, se eu consigo agregar valor para um hospital, né, a gente fala, mas hospital é importante, mas processador é importante. Se tornou importante porque essas marcas souberam fazer com que fosse importante. Tá? Então, isso é muito claro para mim. Harley Davidson, que é uma marca fortíssima, ela não é forte por causa da motocicleta que faz barulho e pinga óleo. Copiar a motocicleta, qualquer montadora japonesa saberá fazer.
mas copiar o significado emocional, a cultura que foi construída em torno dessa marca é muito mais difícil. Então, afastem completamente, tá, a ideia de que isso não é para mim. Tá? Intel é um caso muito legal do que a gente chama de marca de ingrediente, que é ingredient branding. No Brasil tem um caso legal também, que é Tubos e Conexões Tigre, que é uma marca forte de um componente. Você não precisa do cano, você precisa do imóvel, seja ele comercial ou residencial, e o cano faz parte. Então, é como me tornar relevante em um outro produto. Como o pneu ser relevante para o automóvel, como o processador ser importante para o PC e assim por diante. Tá? E o branding e o marketing hoje também são bem aplicados, por que não, a um time de futebol, uma emissora de TV, a uma cidade, que é o Place Brand, é um evento, a uma causa, ali tem a marca de BCC, que é o Instituto Brasileiro de Combate ao Câncer de Mama, a uma entidade esportiva, uma federação, a uma entidade setorial, que é o SESC, até o que a gente chama de marca de origem, Café da Colômbia, os vinhos do Brasil e assim por diante. Ou seja, eu posso construir significados para símbolos que representam uma cidade, que representam um evento, que representam uma entidade. Ou seja, isso também é muito bacana porque aumenta o campo de trabalho para todos nós, né? Para vocês, para nós que somos interessados no tema. Tá? Então, como agregar valor para uma cidade por meio do branding? O Brasil, infelizmente, não tem um projeto estruturado de place branding, mas países como a Alemanha têm, cidades como Barcelona fizeram, como Moscou. Então, são casos muito interessantes de como atrair investimentos, como atrair turismo, como atrair imigração de qualidade. Por que as pessoas querem imigrar para o Canadá? Não é por um acaso. Por que a Alemanha, quando veio ao Brasil, foi ficar em Porto Seguro? Não é por um acaso, gente. Isso faz parte de um projeto de país. A Alemanha, que veio para o Brasil, foi para Porto Seguro fazer a concentração. Na Copa da Alemanha, alguns anos antes que eles não ganharam, eles aproveitaram o evento para mostrar uma Alemanha unida, uma Alemanha afiadora da União Europeia. Mesmo sem ganhar a Copa, eles usaram muito bem a Copa no seu projeto de place branding. Tá? Muito bem. E aí, para fechar essa parte inicial, o que eu queria frisar para vocês, né? Por que uma marca ela é tão importante como ativo? Porque você compra pelo que ela significa, porque ela fica na cabeça das pessoas e ela pode ser eterna. Eu posso comprar um produto porque ele é muito bom, porque ele tem um quarto de creme hidratante, que é o que Dove vendia no início, mas ele fica na prateleira, o sabonete com um quarto de creme hidratante, e ele pode ficar ultrapassado, e ele pode ser copiado. Basta alguém fazer com metade ou com um terço de creme hidratante que eu acabei de ser superado. Tá? Agora, de repente, alguém descobre que o sabonete faz mal, dá câncer de pele, um novo estudo demonstra isso. Poxa, mas e aí? Como é que eu faço? Então, né? Se eu tenho uma marca forte que gerou vínculo com o cliente final, que é o caso do Dove, com a mulher, com o público feminino, talvez eu possa ter uma rede de salão de beleza, talvez eu possa vender lingerie, talvez eu possa vender até cosméticos com essa marca. Então, assim, o vínculo emocional que a marca gera pode dar margem para uma série de outros negócios. Uma marca como Jeep ou como Ferrari não são mais marcas de um utilitário de automóvel. Ferrari é a marca de um estilo. Esse estilo pode estar numa caneta, pode estar num isqueiro, pode estar no carro, pode estar num boné, numa camisa, num perfume. O licenciamento da marca é um grande negócio porque ela significa algo que vai além da categoria automóvel esportivo ou de luxo. No caso deles é esportivo, né? Muito bem. Desculpe, gente. Então, essa história de comodização de mercado, para mim, não existe. Tá? Muito bem. Olha só que interessante. Todos os produtos, será que são commodities? Se eu vejo o leitinho a R$ 6,00, R$ 5,50 e um concorrente a R$ 4,00, 30%, 25% de premium price, por quê? Né? Será que as vacas que dão leitinho, elas têm salário mais alto, etc., não trabalham sábados, domingos e feriados? Como é que é isso? Né? Por que Coca-Cola consegue aplicar um premium versus qualquer concorrente? Por que Tropicana é uma marca tão forte nos Estados Unidos versus qualquer outro sul? Eu usei uma de lá porque aqui não tem nenhuma tão forte como Tropicana lá. Por que Perrier consegue agregar tanto valor à água? Ou seja, por que Intel fez o que fez? Por que Apple fez o que fez? Porque souberam entender que a marca é um ativo que pode sim ser construído. Tá? Muito bem. Eu vou dar uma aceleradinha aqui. E eu queria falar um pouquinho de brand equity, que é o segundo tópico que eu vou abordar, né, com vocês. A gente costuma dizer, então, que uma marca tem brand equity quando ela faz bem aquelas duas coisas, identifica e diferencia. Se ela identifica e diferencia bem, ela tem brand equity. Basicamente, a gente diz que ela agrega valor à utilidade econômica que um produto ou um serviço teria. Então, vamos imaginar o seguinte, que eu possa mensurar a capacidade de atender bem
a necessidade de locomoção de automóvel. Eu vou lá, avalio um Fox, numa equação muito sofisticada, preparada por economistas, engenheiros e matemáticos, que vai de 0 a 100. E o Fox tem uma nota 60. E aí eu vou lá e faço a mesma avaliação para um BMW. E o BMW ele tem uma nota 90. O Fox custa 40 mil reais e o BMW custa 400 mil. Então, a nota de um é 60, de outro é 90. Relação de 1 para 1,5. E os preços de um custa 40, outro custa 400. Relação de 1 para 10. As proporções são bastante distintas. Por que isso? Porque certamente a marca BMW acrescenta mais valor à utilidade econômica daquele produto do que a marca Volkswagen e Fox. Tá? Isso é brand equity. Como eu uso a marca para agregar valor à utilidade econômica de um produto ou serviço, indo além da funcionalidade apenas. Né? Então, essas duas colas são a mesma coisa até o momento que eu falo muito parecidas, até o momento que eu faço um blind test. E às vezes tem alguém que fala, mas eu sei a diferença. Gente, vocês não têm ideia de em quantas aulas eu já fiz isso, quantas vezes as pessoas se confundem. Eu já misturei Sprite e fiz teste com o pessoal realmente vendado, e tem gente que chamou a Coca-Cola de Sprite, etc. Eu não sei, obviamente, o que o pessoal tinha fumado, bebido, etc., antes da aula, mas o pessoal confunde, não é? Esses dois bombons são a mesma coisa até o momento que eu coloco esse rótulo. E se você é um menino ou uma menina que, sei lá, recebeu aos 9 anos de idade na escola do seu primeiro namoradinho, um sonho de valsa, essa marca tem um legado, tem uma história que a torna diferente. Vocês já devem ter visto na imprensa, vez por outra, a gente tem uma matéria que fala de marcas que são relançadas, né? Marcas vintage, e essas marcas, o que normalmente elas têm? Elas têm relação, são marcas que foram preferidas numa época importante da nossa vida, na adolescência. Então, a marca de jeans, é uma marca de um doce, e às vezes aquele doce nem é uma maravilha. Eu tenho uma relação muito forte com doces da minha infância, que são doces de 40 anos atrás, que obviamente são bem inferiores dos que a gente tem hoje. Mas quando você vê um doce daqueles, né, você se relaciona emocionalmente com a marca tem um legado para você. Tá? Muito bem. Vamos falar então um pouquinho do que faz uma marca forte. O que faz uma marca forte, o que todos os modelos de brand equity dizem, né, que é o que torna uma marca forte, é que basicamente para uma marca ser forte, ela tem que combinar dois grandes grupos de ativos. Primeiro, ela tem que ser conhecida, que é o que é medido naqueles trabalhos, né, naquelas pesquisas de top of mind, como é a pesquisa de top of mind da Folha de São Paulo. A marca mais lembrada, etc. E tal. E depois ela tem que ser conhecida de uma forma relevante, tem que ter uma identidade positiva. Aí vai a primeira dica importante para vocês. A pesquisa da Folha e seus filhotes, porque existem vários no Brasil afora, mede apenas a primeira dimensão do brand equity. Conhecimento é legal, é bom, mas não é suficiente. No dia seguinte a um acidente ocorrido com uma marca de companhia aérea, todo mundo vai lembrar dela. Isso não quer dizer que seja bom. As pessoas lembram da Vale, teve acidentes, a represa ruiu, arrebentou, morreram pessoas. Então, o fato de a marca hoje ter mais conhecimento do que há 5 anos atrás, no caso de Vale, não é necessariamente positiva. Claro que não é, dadas as circunstâncias em que esse conhecimento foi construído. Então, o conhecimento é o primeiro passo. O segundo passo, que é bem mais demorado, é a construção da identidade. Aquelas 5 marcas que nós vimos lá, Rolls-Royce, IBM, Apple, Disney, Sony, eram conhecidas e também tinham significado. E esse é o modelo de brand equity, que é o modelo de brand equity do Kevin Keller, que é o modelo mais completo que existe. Ele basicamente trabalhou em cima do modelo do Acker, fez um aprimoramento. O Acker é o pioneiro no assunto e disse o seguinte, né? Vou explicar para vocês como é que funciona. O processo de construção de marca se dá por etapas. Primeiro, tem que construir lembrança. Você tem que lembrar que eu existo. Depois, no segundo estágio, a gente tem os significados. As pessoas têm que saber que eu existo e têm que associar a minha marca a algum significado. Esse significado tem de 2 dimensões. Atributos, que é o que o produto ou serviço da marca faz, o que ele entrega, e imagem, tudo aquilo que eu lembro que não está ligado a atributos. Depois, no terceiro estágio, eu tenho as reações mais racionais, estruturadas, os julgamentos, e as reações mais emocionais, os sentimentos, gosto, não gosto, simpatizo, antipatizo, etc. E lá no topo da pirâmide tem a ressonância, que é o nível de relacionamento que eu estabeleço com o cliente. Por que o formato de pirâmide? Porque esse modelo é tão simples e inteligente e foi tão bem aceito. Porque a gente vai perdendo clientes e consumidores ao longo do tempo.
Então, vamos imaginar que 80% lembram que a minha marca existe, mas só 40% aprendem alguma coisa sobre ela. Mas só 20% reagem, porque elas podem lembrar, aprender e não reagir. E só 5% vão lá e compram, se relacionam efetivamente com a marca. Tem um caso muito interessante de uma marca, para mim, que eu gosto muito, que é a Red Bull. Eu lembro, eu tenho significados claros de atributos e imagens, eu julgo, eu sinto e não compro nunca. Então, eles me levaram ali no sentimento, mas não há relacionamento. Portanto, ainda não há receita minha, né, para a marca. Tá? Um exemplo. Vamos imaginar que eu estivesse falando da marca Volvo. Eu lembro dela, em automóveis. Temos significados. O que essa marca traz para mim de significados? Atributos. Eu acho que um carro da Volvo vai ter airbag, vai ter controle de tração, vai ter alarme, etc. Eu penso numa série de itens de segurança. Imagem. O que são as imagens? Tudo que não é atributo. O resto. Quando eu penso na marca Volvo, eu penso em alguém dirigindo devagar, respeitando sinais de trânsito, dando sinal para mudar de faixa, etc. Então, alguém mais velho dirigindo. Isso não é atributo do produto ou do serviço da marca, são imagens. Tá? Aí, o que eu tenho no estágio de cima? Julgamento e sentimento. Porque eu aprendi que Volvo tem muitos itens de segurança, eu julgo como um carro, uma marca de automóveis, caminhões, enfim, de carros seguros, ou como os carros mais seguros do mundo. Isso é um julgamento baseado no meu aprendizado. E baseado nas imagens, eu posso ter um sentimento positivo. Tipo assim, Volvo é um carro para um cara sensato, maduro, que sabe, como eu, que sabe que um carro nada mais é que um meio de transporte para levá-lo de um ponto a outro. Ou eu posso ter um sentimento de afastamento. Não, Volvo não é para um cara de espírito jovem como eu, é para o tiozão, né? Não combina comigo. Ou seja, posso ter um sentimento positivo ou negativo, de aproximação ou de afastamento. E aí, ressonância, eu vou lá e compro o carro. Eu comecei a comprar, ou eu compro e defendo a marca. Harley Davidson tem defensores. Então, a gente tem níveis de ressonância. Fidelidade é a compra repetida. Adesão ativa é a compra repetida, né, por um cliente que defende a marca. Né? Então, com cliente de Apple, cliente de Havaianas, cliente de Harley Davidson, clientes que defendem a marca. Eles têm um senso de comunidade em torno da marca. Tá? Então, é assim que se constrói o brand equity. Primeiro lembrança, depois significados, depois reações e depois ressonância. Vai levando o tempo. O que é uma love mark? Uma love mark é uma marca que leva muita gente para o topo da pirâmide. Tá? Então, é assim que funciona, pessoal. Esse é o processo de construção de marca. Falar um pouquinho dessa pirâmide, normalmente são 2 ou 3 aulas, né, que nós temos. Então, eu estou falando muito no processo, dá para cada uma dessas caixinhas, a gente consegue dissecá-las e falar um pouquinho dos níveis de lembrança, como é que são atributos, imagens. Eu vou dar mais um exemplo, atributos de imagem, panetone balduco, atributos. Tem muitas frutas, é molhadinho, tem um gosto XPTO. Imagem, me lembra de Natal, família reunida, sentimento, saudade, nostalgia, ou angústia. Tem gente que fica angustiado no Natal, ou culpa, porque tem muita gente que come 2 ou 3 panetones e engorda. Ou sentimento positivo, de alegria, de emoção, de saudade, uma saudade positiva, mas também de culpa, porque você engorda no Natal. Aí nós falamos de emoção, de emoção. E é assim que a gente constrói marca, pessoal. Basicamente assim que a coisa funciona. Tá? Muito bem. Eu queria interromper a ideia dessa aula aberta, era dar para vocês um cheirinho do que funciona, de como funciona uma aula nossa, nos nossos pós-graduações e nos MBAs, e normalmente essa é a hora, né? Depois que nós falamos de um conceito, como por exemplo, de Brand Equity, nessa aula normalmente a gente faz análise, né, de Brand Equity de uma marca, ou de 2 marcas da mesma categoria. Uma marca reconhecidamente forte, como Starbucks, outra não tão forte, na mesma categoria, uma reconhecidamente forte como McDonald's, em fast food, outra não tão forte, que a gente começa a ver a diferença. Por que uma marca forte tem atributos, julgamentos claros? Por que uma marca forte tem imagens, sentimentos claros? Então, se a gente for fazer essa pirâmide de brand equity de Balduco, de Itaú, de Volkswagen, que são marcas fortes nas suas categorias, a gente vai encontrar muita coisa nesses quadradinhos aí. Tá? Muito bem. Andrés, não sei se nós temos perguntas no chat ou se você tem perguntas, se você tem comentários, quer fazer contribuições, mas se me deixar, eu vou aqui até meia-noite falando. Queria dar oportunidade para quem quiser participar, fazer alguma pergunta para nós. Acho que a gente pode... A gente acabou não avisando o pessoal, mas quem quiser encaminhar perguntas aí pode escrever no chat ou na aba de Q&A.
como a gente não comentou antes, acho que o pessoal aí se conteve nas perguntas. Mas acho que essa parte de branding, eu vou fazer uma pergunta que é algo que a gente tem discutido bastante, né? A questão das marcas se colocarem como mais ativas assim no contexto social, né? A gente tem visto muito marcas defendendo ideias, assumindo posições, né? Eu entendo que isso traz alguns riscos, então queria ver a sua opinião assim sobre quanto que a marca deve se enfiar nas conclusões da sociedade. Então, primeiro, assim, é um bom ponto. Deixa eu voltar aqui com o slide da pirâmide. Aliás, a gente teve na primeira jornada do Lab Marketing, um dos dias, tá? A gente falou de propósito de marca, tá? Que tem a ver justamente com a pergunta da sua pergunta, Andrés. Assim, quando a gente olha essa pirâmide, que do lado esquerdo, né, a gente tem a parte de atributos, julgamentos. Do lado direito, a gente tem a parte mais emocional e mais sentimentos. O que a gente viu nos últimos anos, né? Não é que os atributos e julgamentos se tornaram irrelevantes, mas os bancos estão muito parecidos, os carros estão muito parecidos, as cervejas estão muito parecidas. Tá? Ou seja, há o que a gente chama de uma certa paridade no lado de atributos e, portanto, julgamentos. Então, o lado emocional do lado direito, ele ganha muita importância como fator de desempate. Então, é difícil lembrar quantos comerciais de banco nos últimos anos falaram de atributos de produto e serviço. Então, o banco quer ser seu amigo, o banco quer fazer a coisa junto, o banco quer te abraçar, um banco fala de propósito, um banco abraça uma causa. Por quê? Porque a simpatia, a aproximação emocional com o cliente se torna muito mais importante do que era no passado. Tá? Então, assim, preciso gostar da marca, preciso gostar do banco, eu preciso gostar do jeito. Esse é um processo muito sutil, né, que a gente não percebe que acontece, mas que acontece. E daqui a pouco o cliente ele está indo com a cara de uma marca e não está indo com a cara de outra. Por quê? Né? Porque aquela marca gerou uma série de sentimentos positivos que combinam com você, que outra não gerou. Isso em moda já acontece há mais tempo, desenvolvimento de personalidade de marca. Então, a gente vê Nike, Puma, Adidas, tá? Se você pedir para algumas pessoas desenha o cara que usa Nike, desenha o cara que usa Puma, você vai ver que são pessoas diferentes. O cara que usa, sei lá, Mormai, o que usa Vans, o que usa Olímpicos, que usa All Star, você vai ver que a gente começa a desenhar pessoas diferentes. E as outras categorias começam a se aproximar desse mundo também. E a pandemia, que começou no ano passado e não acaba, né? A gente percebe que é difícil. Um ano atrás, a gente não imaginava que poderia estar vendo uma pandemia. E depois que ela começou, também não imaginava que depois de um ano ela estaria pior do que um ano atrás, que é o que está acontecendo hoje no Brasil. A questão do propósito se tornou muito importante. No início da pandemia, o que todos nós percebemos é que estamos no mesmo barco. Então, a gente não quer só um bom produto, um bom serviço produzido por uma boa marca de sorvete ou de leite condensado. Mas eu quero um bom sorvete que resolva o meu problema de tomar um sorvete, mas produzido por uma empresa que não usa o trabalho infantil, não destrua o meio ambiente, não compra os deputados aí, etc. e tal, porque a sociedade precisa dessas contribuições também. O consumidor espera que as marcas façam isso. Então, resumindo, a marca precisa tomar posição? Não precisa. Mas se ela não tomar posição, ela vai ter menos chance de se tornar relevante. Se ela tomar posição, ela aumenta a chance de se tornar relevante na vida das pessoas, com todos os riscos da tomada de posição, que é o risco de não agradar todo mundo. Então, não é todo mundo que acha que você tem que respeitar o meio ambiente. Tem gente que acha que não, tem que mais usar o meio ambiente. Então, quando você fala que tem que respeitar o meio ambiente, alguém vai dizer que não, tem mais que usar os recursos logo. Né? Enfim, era isso, Andrés. Eu quero mostrar aqui uma reportagem que me marcou muito essa semana com relação à questão das marcas. Esse rapper aqui americano, ele pegou, né, comprou, acho que 666 pares de Nike, alterou, pintou com um negócio de Satã, colocou sangue na tinta e criou como se fosse uma nova marca, né? E isso começou a gerar uma série. Então, ele está aqui sendo processado pela Nike por ter se apropriado da marca da empresa, né? Então, a minha pergunta vai aqui: o que a empresa faz num caso desses, né? Porque como se o consumidor tivesse trocado o significado da marca, né? Uhum.
Então, primeiro, por que isso acontece? Porque a marca é relevante na cultura, na sociedade. Agora, a marca é um ativo da empresa, né? E aí, né, o que a empresa faz é o que a Nike está fazendo, quer dizer, é tentar impedir o uso, né, não autorizado. A gente tem uma aula, Andrés, no MBA de Branding, que é a aula de propriedade intelectual, né? Os nossos professores são claríssimos, né? Você não pode baixar a guarda. Então, marcas como Coca-Cola, marcas como Nike, marcas como Havaianas, elas estão sendo copiadas ou sendo usadas de maneira indevida o tempo todo. E a gente às vezes acha um pouco engraçado, né? Tem posto 13 que copia a BR. No Brasil, infelizmente, eu digo infelizmente, porque isso é ruim para o nosso desenvolvimento, a gente tem um pouco da cultura da cópia, né? Teve um cara em Minas que copiou o Shining Box e criou o iInbox. É engraçado, mas é um engraçado que faz o quê? Né? Com o passar do tempo, vai tirando o incentivo à inovação. Por que eu vou inovar? Por que eu vou fazer um logo se qualquer um copia? Etc. É meu modelo de negócio. Então, o que a marca tem que fazer é proteger com unhas e dentes o seu ativo. Usou de uma forma inadequada? Não pode. Não pode. Senão você perde o controle do ativo. Ok, permitir interação do consumidor, perfeito, né? Conversar com o consumidor, ser cool, moderno, etc. e tal. Mas não pode deixar. Tá? Muito bem, acho que é uma pergunta aqui de um participante, Andrés. Tem o Rafael Caetano, ele fez uma pergunta bem interessante da questão da atualização de marca, logo, né? A gente vê que algumas empresas, com o passar do tempo, fazem mudanças muito grandes, outras vão fazendo pequenas mudanças, né? Então, acho que ele está tentando entender quando que é necessário fazer isso, como é que ele lida com essa questão. Basicamente, quando surgem... há duas razões que justificam uma mudança da identidade visual. Uma mudança de posicionamento. Eu mudei o posicionamento da minha marca. O posicionamento tem algumas partes, né? Uma delas, ou a principal, é o significado da marca. Puxa, se eu ressignifiquei a marca, muito provavelmente a identidade visual antiga não entrega bem o novo significado. É outro significado, eu vou precisar talvez de um outro desenho, de uma outra identidade visual. A identidade visual é decorrência da minha definição estratégica de posicionamento. Então, recentemente, Casas Bahia passou por um trabalho de reposicionamento, que até estava dando uma discussão com o Big, cópia de identidade visual, uma discussão, um processo, o pessoal lá está discutindo na justiça, quem copiou quem, se pode, se não pode, etc. e tal. Por que fizeram isso? Porque se reposicionaram. Eu quero mudar a linguagem, eu quero rejuvenescer a marca, etc. Então, aquela identidade visual não serve mais. Então, eu crio uma nova identidade visual. Isso não acontece toda hora. Isso até porque leva tempo para você construir o significado. Então, quando isso acontece, você muda a identidade visual. Uma outra razão é, mesmo não mudando o posicionamento, há uma evolução da linguagem visual. O que é aceitável, o que é moderno, o que era moderno há 20 anos atrás, deixa de ser moderno hoje. Hoje a gente trabalha com muito mais ícones e com muito menos palavras. Né? Então, você acaba usando mais símbolos visuais. Então, mesmo não havendo uma mudança de posicionamento, talvez eu tenha que atualizar a linguagem visual para expressar a mesma coisa. Então, o desenho que expressava modernidade em 1950 não é o mesmo desenho que vai expressar modernidade em 2021, ainda que modernidade continue sendo o posicionamento da minha marca há 100 anos, por exemplo. Tá? Então, são as duas razões. A gente não muda porque cansou. A gente não muda porque dá um trabalho do caramba. O menor custo é o custo da identidade visual. Você chama uma agência, alguém para fazer, até que não é tão caro. Aí você vai ter que identificar pontos de contato, etc. e tal. Dá bastante trabalho. Então, não é porque eu cansei que você muda. Você muda quando é necessário. Tá? Perfeito. Temos mais perguntas aqui no Q&A. Uma das perguntas que veio aqui como anônimo, então não sei o nome da pessoa, mas ela comenta sobre a Chili Beans, e aí ela faz uma conexão entre a questão das marcas e a importância de consciência e faturamento, né? O que seria mais importante, então, no setor aí de óculos, óticas, né? Ele comenta que a Chili Beans pode ser uma das mais lembradas, mas que talvez não seja a que tem maior faturamento. Então, como é que essas coisas se conectam? Bom, aí precisa ver com que concorrente que a gente está comparando, né? Porque tem várias... porque, assim, a Audi não é concorrente direto de Volkswagen, BMW não é concorrente direto de Ford. Então, assim, eu posso ser líder de mercado, ter um maior faturamento com margens menores. Né? Então, quando a gente faz a comparação de brand equity, é sempre mais razoável que a gente faça a comparação com concorrentes diretos. Né? Então, comparar
comparar com concorrentes muito distantes, fica difícil. Às vezes você tem um grande faturamento em função de preços mais baixos e margens mais reduzidas. Então, o que é melhor? Né? O que é melhor é você atingir o objetivo do acionista, que costuma ser óbvio, que é retorno sobre investimento. Agora, tem caminhos diferentes. Eu posso atuar com a marca premium, com mais valor agregado, né, no produto e no serviço, e por meio dos valores intangíveis da marca, ou por um produto mais barato. Então, assim, tem muitas variáveis envolvidas nessa resposta. Então, a gente precisa de um caso mais concreto para fazer essa avaliação. Agora, o que eu posso dizer sem medo de errar é que, se são concorrentes diretos, né, não vale lembrança, vale faturar. Lembrança pela lembrança não quer dizer muita coisa. Né? A lembrança só será relevante se ela gerar receita. Agora, se é mais relevante uma receita menor com margens maiores, uma receita maior com margens menores, aí a gente teria que ver cada caso concretamente. A Flávia Barros aqui traz outra questão interessante, que ela comenta sobre o exemplo que você deu da Red Bull, né? Eu acho que eu encaixo aí também, porque a gente vê propaganda, o time da Red Bull no Brasil, no exterior, os vídeos, assim, é um montão de coisa que a gente vê sobre a marca, mas eu também me vejo assim como um até apreciador das coisas que a marca faz, mas não, já tem alguns anos que eu parei de consumir, quando mudei um pouco meus hábitos noturnos, né? Uhum. Então, né, com a idade você vai deixando de frequentar a Só night frequenta a sala de paulistana. aula, ou o É Zoom só, agora, né, à é noite. só Tá o certo, Zoom em sala de aula, então não tá estou certo. mais tomando Red Bull, mas fica aí essa dúvida, né? Tem um limite aí até quando você consegue fazer o consumidor querer comprar um certo produto, né? Tem, e assim, agora a marca Red Bull, ela tem um vínculo emocional muito forte, eu acho que eles têm uma oportunidade de gerar receita com outros produtos. E, para Uhum. dizer a verdade, eu gosto tanto da marca que eu comprei uma camisa polo da Red Bull. Aliás, é uma camisa polo do time de Fórmula 1. Tá? Muito legal, comprei no aeroporto de Brasília, etc. Ou seja, quando você Ó, curte isso a foi marca, compra por impulso, com certeza. com certeza, com certeza. Ninguém acho que comprar camisa no aeroporto é só quando É, você perdeu a mala, né? Porque não compra por impulso. Falei, beleza, né? Quer dizer, é uma forma de estar próximo da marca. Mas, assim, eles fizeram o mais difícil já, que é construir um significado emocional forte. Eu acho que falta para a marca tirar mais proveito dessa oportunidade que eles já geraram. Eles me parece que estão virando uma marca de conteúdo. Eles têm canal, etc., canal próprio já de conteúdo, tem propaganda dentro do canal, tem audiência, enfim, é isso que me parece que eles estão virando, talvez uma marca de conteúdo e entretenimento, mas vamos ver para onde eles levam esse negócio. é. Mas, ó, fiquei até incentivado agora a tomar um Red Bull aí. Vamos aguardar o fim da pandemia, que com certeza vamos comemorar, né? Com É, certeza. voltando aqui, acho que o Rafael ele trouxe um agregado aí no comentário dele, que ele falou que ele está conduzindo a mudança de uma marca de 30 anos. Então, Rafael, eu vou dizer para você que você tem um desafio gigantesco pela frente, porque 30 anos vou até deixar para o Marcos complementar, mas é um patrimônio aí já muito grande na cabeça do consumidor, né? Ele falou de métricas, né? Eu dei uma olhadinha no É chat. isso. Então, aí é o seguinte, Rafael, naquela pirâmide lá, para cada caixinha tem métrica. Tá? A métrica mais quantitativa e mais fácil é a métrica de lembrança. Então, beleza, hoje a minha lembrança espontânea de marca em 31 de março de 2021 é de 25% dentro do meu público-alvo. Daqui a 5 anos eu quero ter 30%. Então, você já gerou um KPI aí, uma métrica de lembrança. Agora, você reposicionou a marca. Eu quero construir novos significados, eu quero construir novos atributos. Você tem que medir por pesquisa. Então, tem que fazer uma pesquisa agora e uma pesquisa depois. Né? Esse depois é daqui a 3, daqui a 4, daqui a 5 anos. Aí eu também trabalho com consultoria, sou sócio numa consultoria, e quando você reposiciona uma marca, a gente faz essa pirâmide, a gente chama de Brand Equity Futuro, em que você coloca para cada caixinha ali da pirâmide, para cada um daqueles quadradinhos, as métricas. Todas elas são passíveis de mensuração em pesquisa. Isso envolve algum investimento. Pesquisar agora, que é o ponto zero, estabelecer objetivos e pesquisar daqui a 3 ou daqui a 5 anos, porque leva algum tempo. Essas são as métricas. Tá? Muito legal. Então, só um detalhe. Provavelmente, Casas Bahia deve ter uma métrica lá em imagens. A gente faz uma coisa em pesquisa que a gente chama de personificação da marca. Desenhe
lá o consumidor, a persona da marca. As pessoas desenham lá em pesquisa, botam um cara descalço, de bermuda, ou de sandália de surf, ou de terno, gravata, etc. Né? A Casas Bahia, provavelmente, daqui a alguns anos, que aqui no desenho venha outra coisa do que vem até agora. Mercedes, talvez vocês tenham percebido, ela vem num processo de rejuvenescimento forte. Mercedes, alguns anos atrás, você fazia pesquisa, Mercedes-Benz desenhava um homem carrancudo, de terno, gravata, com no mínimo 60 anos de idade, etc. E tal. A Mercedes na Fórmula 1, o Lewis Hamilton, tudo isso, os novos modelos da faz parte desse processo. Criar novas imagens. Quando você pensa em Mercedes hoje, naquela caixinha, não tem só um cara mais velho, rico e poderoso, né? Tem o Lewis Hamilton, tem a Fórmula 1, tem modelos, tem o carro madrinha lá, quando tem a bandeira amarela na Fórmula 1, ou seja, são novas imagens e são novas métricas que estão lá que deveriam ser medidas. Né? E aí você pode medir percentualmente. Qual é o nível de lembrança espontânea da Mercedes na Fórmula 1? É uma métrica. Há 10 anos atrás era baixíssimo, hoje é grande. E eu percebo que Mercedes está dando certo. A última vez que teve corrida aqui no Brasil, em Interlagos, eu fui até o autódromo e eu vi gente com camisa da Mercedes, coisa que há 10 anos atrás não acontecia. Só acontecia com Ferrari, ou seja, isso é uma métrica. Vamos ao autódromo ver qual é o percentual de pessoas que no Brasil vão assistir uma corrida com uma camisa da Mercedes. É uma métrica, não sei se é a melhor, mas eu estou dando um exemplo que a gente pode medir. Tá? Tem mais alguma, Andressa? Não, por aqui veio, acho que de um celular que apareceu como Q6, que acho que seria até a pergunta inicial de um curso, né? Como faz para lançar uma marca? Sim, você Só começa isso. estudando. Mas assim, vamos lá. Você começa estudando o. Vocês estão me ouvindo? Estamos vendo. Desculpa, que eu quase cliquei no negócio errado aqui, achei que eu tinha saído. Você tem que definir um posicionamento para sua marca, que não foi tópico da nossa conversa aqui hoje, que vai gerar um determinado brand equity. E aí, né, nome, logo, vem depois. Tem gente que começa desenhando a marca. Cara, é a última coisa que você faz. Né? Desenho, né, é a última coisa que você faz. Né? Você tem que definir significado. Né? O que eu quero ser? Como é que eu quero ser percebido? E aí começa. A estrada pode ser longa ou pode ser curta, mas aí começa. É isso, é. É uma aventura que começa, né? Cada Pois construção é, de uma aí marca é uma começa. aventura. Muito bem. Estamos aproximando aí já do final. Pessoal aí que está assistindo, vocês têm mais alguma coisa que vocês queiram perguntar? Algum ponto final? Vamos dar um segundo aí para a galera se movimentar, senão a gente já encaminha aqui para o encerramento. Mas, Marcos, com certeza essa parte das marcas é muito interessante porque mexe com o inconsciente das pessoas, né? Como é que a gente enxerga o significado, como é que você altera o significado que as pessoas dão para as coisas, então é super bacana. E a gente vê que é possível ressignificar a marca. Havaianas passou por um processo de reposicionamento, Pão de Açúcar passou por reposicionamento, e assim, tem muitas marcas que têm esse desafio. E para aquela pessoa, né, participante que falou de lançar uma marca, de começar, é uma grande oportunidade você começar do zero. Né? Porque uma coisa é você reformar uma casa, né? Muitas das marcas que tem hoje 30, 40, 50 anos, é um empreendedor, o cara fez lá do jeito dele, acertou mais que errou, senão não estaria aqui, né? Tem lá seu mérito, mas não dominava toda a teoria. Aí é uma casa que de repente tem um puxadinho aqui, tem uma pilastra ali que está meio torta, e aí reformar a casa que já está habitada sempre dá mais trabalho. Quando você começa do zero, tá? É muito mais fácil não errar, e é muito mais fácil acertar. Façam um bom curso, façam um MBA de Marketing e Branding na FIA, que vai ajudar Boa. bastante vocês. Isso se chama construção de marca. Pois é, faça o curso lá com a gente. Uhum. Então, para finalizar aqui, o Fábio mandou uma última pergunta, e aí eu vou passar para você, você pode responder e já encaminhar aí uma despedida do nosso público, né? Então, ele está perguntando a questão do registro da marca, que demora muito, e aí como é que fica a empresa durante esse tempo em que a empresa já está operando, mas o registro ainda não terminou? Acho que tem uma questão legal aí, né? Tem sim. Então, assim, o que acontece? Contratar um advogado antes de criar a marca. Na verdade, assim, você contrata uma empresa, a minha,
concorrente, enfim, alguma empresa de branding, geralmente tem o que a gente chama de um consultor de identidade verbal, que vai sugerir os nomes, alguns nomes que sejam adequados para entregar o seu posicionamento de marca. O que você quer ser, etc. e tal. Aí sim, você contrata o advogado para avaliar entre os nomes selecionados, né, ele te dá um parecer de registrabilidade. Esse aqui tem chance, esse aqui não tem chance, esse aqui vai dar errado, esse aqui vai dar por isso, esse aqui corta, esquece, faz de novo, etc. e tal. E aí você pede o registro de um nome que tenha um parecer positivo de registrabilidade. Aí o que acontece? Pode demorar 2, 3 anos para ter o registro. O que você faz enquanto você começa a trabalhar, começa a vender? Se o parecer de registrabilidade ele for positivo, mesmo antes de você ter o registro definitivo, você tem o que a gente chama de anterioridade. Nenhuma outra marca, nenhuma outra empresa pode usar depois que você começou a usar. Claro que você corre o risco de, depois de 3 anos, ter o seu pedido julgado improcedente. Mas se você fizer bonitinho, contratar alguém para te ajudar na criação do nome, contratar um escritório para avaliar a registrabilidade, a chance de dar errado cai muito. Tá? Então, é assim que todo mundo faz. Ninguém espera o registro definitivo para começar a produzir, começar a vender, porque demora 2, 3, 5 anos, dependendo do caso. O NPI está mais informatizado hoje, está vindo um pouco mais rápido, mas se um pouco mais rápido, ainda assim, são cerca de 2 anos. Tá? Então, não sai fazendo na sua cabeça, não dá o churrasco lá em casa, não convida seus amigos, né? Mesmo depois que a gente puder ter aglomeração, né? E sai criando, fazendo brainstorm, contrata alguém para fazer direito, contrata um advogado, né? Tem escritórios mais baratos e que fazem um trabalho bem feito. Enfim, essa história de que eu sei tudo não é assim que funciona. Tá? Então é isso, Andrés. Acho que deu o nosso tempo, né? A gente É gosta muito do isso. assunto aqui, senão a gente vai, né, vai longe. Vai longe. Pois é. Eu só vou Né? aqui, então, repassar os nossos próximos eventos para convidar o pessoal para participar, né? Acho que é importante. Então, no dia 5, também às 19 horas, a gente vai ter o Marketing 5.0, falando aí de uma visão como o marketing está evoluindo diante da questão digital. Esse é o nome do livro novo do Kotler, que acabou de ser lançado no exterior, ainda não tem a versão em português. Eu estava conversando com o pessoal que está lançando no exterior, eles falaram que nenhuma editora ainda comprou os direitos, então talvez demore um pouco para ele chegar aqui, mas já está disponível por aí em inglês, o Marketing 5.0. No dia 14, a gente vai ter uma conversa assim, bem mais relaxada e franca com os nossos potenciais alunos aí para falar sobre como funcionam os MBAs, pós-graduação, a carreira em marketing. Então, para quem tiver interesse em conhecer um pouco mais sobre esse assunto, acho que é um momento bacana aí para ter uma conversa com os professores, né? Vai ser num outro formato, vai ser via Zoom também, mas vai ser no modelo Zoom que a gente usa para as aulas mesmo, né? Em que as pessoas se veem, conversam, pode falar. Então, também é uma experiência boa para entender como funcionaria uma aula via Zoom, né? E é isso. Então, Andrés, acho que... Diga. desculpa, só antes de fechar, queria reiterar para o pessoal o nosso convite de seguirem a nossa página no LinkedIn, do Lab Marketing. Tá? Boa. A gente posta o convite para outros eventos, tá? Porque algumas vezes chega pelo mail da FIA, mas dentro da FIA cada programa também tem seus próprios meios de comunicação. Então, fique à vontade para nos seguir, a gente posta artigo, às vezes resumo de aula, alguma coisa interessante, notícias sobre novos cursos. Dê uma procurada na nossa página no LinkedIn do Lab Marketing, por favor. Perfeito. Boa dica aí. Com isso, a gente encerra aqui. Marcos, muito obrigado aí pela Prazer. presença, foi ótimo. Boas discussões. Para o pessoal que mandou as perguntas também, muito boas. Se tivesse mais tempo aqui, com certeza a discussão ia longe, né? Mas é isso, né? Tudo que é bom, uma hora termina e é legal quando a gente fica querendo mais, né? Fica a sensação de que valeu a pena. Então, com isso, eu termino aqui. Boa noite a todos e a gente se vê no próximo webinar aí, dia 5 de abril. Abraço, pessoal. Valeu, pessoal. Boa noite a todos.